Salve. Muitas coisas acontecendo aí, né, nesses últimos dias. Muitas coisas para se falar, né? Eu tenho um tempo que eu não gravo vídeo. Em primeiro lugar, porque eu não vivo disso, né? Não ganho nada com esses vídeos. Em segundo lugar, porque as coisas estão tão complicadas no Brasil que é até arriscado, né? Ficar falando, nós que somos pessoas comuns, ficar falando certas coisas nas redes sociais, né? Bom, mas enfim, são tantas coisas que eu poderia falar, mas hoje eu separei uma notícia aqui que eu vi que está no Metrópole, né? E eu quero ler um pedacinho, né? E explicar para você que ainda não entendeu até hoje o que é essa guerra entre, teoricamente, Bolsonaro e Lula, né? Muita gente, inclusive de direita, acha que isso é pura e simplesmente uma disputa política eleitoral entre Lula e Bolsonaro. Mas isso é muito, mas muito pior. Vai muito, mas muito além. E vocês vão entender agora, prestem atenção. Quero pedir para você compartilhar, comentar e, se possível, se inscrever no meu canal, né? Para que a plataforma veja o quanto esse vídeo é relevante. E também você me ajudar e, quem sabe, ajudar outras pessoas a entender o que está acontecendo no Brasil. Preste atenção. Essa matéria está no Metrópole, como vocês estão vendo aí. Vocês podem entrar lá na página do Metrópole para ver, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, porém, isso tem muito a ver com nós aqui no Brasil. Prestem atenção, eu vou ler aqui, ó. Olha só. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Tá aí, como vocês podem ver aí, né? Atentado nos Estados Unidos. Polícia encontrou imagem de Jesus como alvo de tiro. Atentado nos Estados Unidos. Polícia encontrou imagem de Jesus como alvo de tiro. Vamos ler aqui, ó. A polícia de Minneapolis revelou nesta quinta-feira, 28/8, que a atiradora responsável pelo ataque a uma escola católica nos Estados Unidos deixou um manifesto programado para ser publicado no YouTube. Entre os materiais apreendidos, os investigadores encontraram um alvo de tiro com a imagem de Jesus, rabiscada com insultos, além de imagens de ódio racial e religioso. O chefe de polícia, Brian, eu não sei soletrar aqui, não sei falar o sobrenome dele, mas o primeiro nome é Brian, afirmou em coletiva que os vídeos e cadernos de Robin Westman
nascida com o nome de Robert, estão sendo analisados para entender as motivações do crime. Em gravações, a jovem aparece folheando um caderno manuscrito, exibindo armas e munições dispostas sobre uma cama e mostrando um diagrama do local do ataque, a igreja da Anunciação. Ela chegou a visitar o local semanas antes, sob o pretexto de querer retomar a fé católica. As armas estavam marcadas com frases como assassino psicopata, chupa isso, e mensagens antissemitas, como 6 milhões não foram suficientes, se referindo aos judeus que foram mortos, massacrados pelo Adolfo, né? Então isso aqui está no Metrópole. Por que eu resolvi trazer justamente isso aqui para vocês? É o seguinte, pessoal. O que vocês têm que entender nessa guerra entre, teoricamente, Lula e Bolsonaro? Isso não é uma guerra entre Lula e Bolsonaro pura e simplesmente como vocês imaginam. O progressismo, ele é um grupo político composto por ateus, certo? Só por isso eu acho que já dá para você começar a entender, né? Lula, Dilma, Companhia Limitada, todos que apoiam eles, seguem a religião ateísta, embora eles neguem que o ateísmo é uma religião, mas é, né? Então, o que acontece? O principal objetivo do ateísmo é destruir a ideologia que predomina nos países ocidentais, que é a ideologia cristã, judaico-cristã, né? Esse é o motivo pelo qual Lula e Companhia Limitada ficam a favor de qualquer país que se coloque contra Israel. Bom, o celular deu uma escurecida, porque ele está descarregando e então o flash da câmera apagou. Mas enfim. Então, o que acontece? Vou falar de uma forma bem esdrúxula para ver se vocês entendem. Se o diabo se colocasse contra Israel, materialmente falando, tá? Se o diabo se colocasse contra Israel, se o diabo atacasse Israel, com toda certeza, Lula e a Companhia Limitada dele iriam ficar a favor do diabo. Iriam ficar contra Israel. Iriam dizer que Israel é isso, é aquilo, enfim, tudo de ruim. E iriam apoiar o diabo, obviamente. Por quê? Porque, como eu disse, eles são ateus. E o desejo deles é destruir a ideologia ocidental, que é uma ideologia cristã, uma ideologia judaico-cristã. Ah, mas ninguém segue o cristianismo, ninguém segue a Bíblia, ninguém segue a palavra de Deus de fato e de verdade. Tudo bem, isso é uma outra história. Mas os valores que
predominam nos países ocidentais, pelo menos na teoria, são os valores cristãos, os valores judaico-cristãos. Por exemplo, casamento entre homem e mulher, né, o chamado casamento tradicional entre homem e mulher, foi estabelecido por Deus na Bíblia. Né? Por isso, o progressismo, através do movimento de mulheres, o feminismo, tenta e já está conseguindo destruir a instituição casamento, a instituição família tradicional, né? Dizendo que, por exemplo, dois homens podem formar uma família, ou duas mulheres, o importante é o amor, é o vínculo, blá blá blá. Né? Na realidade, o que eles querem é destruir o que foi estabelecido por Deus na Bíblia. Né? Então, você vê que houve esse ataque nos Estados Unidos e eles atacaram a Igreja Católica. Geralmente, os progressistas, eles não têm nada contra a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela não é uma instituição religiosa que prega a Bíblia, que segue a Bíblia, que prega a Bíblia. Então, para os progressistas, a Igreja Católica não é um problema. Porém, a Igreja Católica tem uma influência enorme sobre as pessoas nos países ocidentais. Né? Então, ela acaba se tornando uma pedra no caminho dos progressistas. Então, eles atacam a Igreja Católica, não é muito comum, mas de vez em quando eles atacam a Igreja Católica, mas você pode observar que geralmente o alvo deles é o símbolo da Igreja Evangélica, ou seja, Jesus Cristo. Né? Vocês devem se lembrar aí da... Deixa eu acender aqui. Vocês devem se lembrar aí, por exemplo, daquela apresentação lá do Carnaval, que, se eu não me engano, foi feita pela Gaviões da Fiel, se eu não me engano, né, se não me falha a memória, onde Jesus era ridicularizado, humilhado pelo próprio Satanás, né, na avenida lá, na frente de todo mundo, enfim. Então você vê que eles estão sempre arrumando uma forma de ridicularizar o símbolo de fé dos cristãos, dos evangélicos. Né? Teve também aquele episódio onde, se eu não me engano, Porta dos Fundos também colocou um especial de Natal, onde Jesus tinha uma relação homossexual com os apóstolos, com os discípulos, né? Enfim, e por aí vai. Eles estão, como eu disse, eles estão sempre atacando o símbolo de fé da igreja evangélica. E o que isso tem a ver com o Bolsonaro e com o Lula? Bom, como eu já expliquei, os progressistas, a cúpula progressista principalmente, é composta por ateus. Né? Isso desde Karl Marx e até antes de Karl Marx. Né? E o Lula, ele é o líder do progressismo no Brasil. Né? Obviamente, o Lula ele é admirado pelos progressistas de todos os países. Né? E o Bolsonaro, embora ele seja católico, ele se tornou um líder da direita no Brasil. E, consequentemente,
podemos dizer até erroneamente, né? Mas erroneamente no sentido religioso, tá? Tô falando. Ele se tornou um símbolo e um líder da direita no Brasil. E o Bolsonaro, ele tem se tornado um símbolo dessa de preservar, né, um símbolo que está defendendo a família, os valores tradicionais, enfim. Então, o Bolsonaro ele se tornou um alvo dos progressistas no Brasil, principalmente, a ser destruído. Por quê? Porque acredita-se, né, os progressistas acreditam que destruindo a figura política do Bolsonaro, então esse líder, né, que está preservando os valores, a tradição, né, a família tradicional, enfim, vai morrer junto com ele, vai ser destruído junto com ele. Né? Então, por isso essa perseguição. Infelizmente, muitos políticos, muitos deputados de direita não são fiéis à pauta dos valores, dos costumes, do cristianismo. Infelizmente. Posso arriscar em dizer que nem mesmo o próprio Bolsonaro é. Né? Afinal de contas, o Bolsonaro também é católico. Mas, então, o que acontece? Muitos deputados políticos de direita acabam fortalecendo a ideia dos progressistas de que o país ele não deve ter as suas leis criadas em cima de uma religião. Só que quando eles dizem isso, muitos deles até não percebem que estão fortalecendo a narrativa progressista, que é uma narrativa ateísta. Assim, que é uma narrativa ateísta. Então o que acontece? Você que também concorda com isso, que as leis, os costumes do nosso país não devem ser escrito, né, digamos assim, em cima de uma religião, no caso da religião cristã, saiba que, de uma forma indireta, você está concordando e fortalecendo a ideia de que as nossas leis, os nossos costumes, a nossa ideologia deve ser construída em cima de uma ideologia ateísta, de uma ideia ateísta, de uma ideia progressista. Né? Esse negócio de que, porque mulher é igual homem, a Bíblia diz o contrário. Né? Porque existem mais de, sei lá, 40 gêneros, 40 sexos diferentes. A Bíblia diz o contrário. Né? Homem não nasce homem, mulher não nasce mulher. A Bíblia diz o contrário. Então você vê que tudo aquilo que a Bíblia diz, os progressistas são opostos a isso. Então, vocês precisam entender que eles não estão querendo acabar com o Bolsonaro, eles estão querendo acabar com aquilo que nós acreditamos que o Bolsonaro está defendendo, que é a ideologia cristã, os valores, os costumes, a família tradicional, né? Então vocês precisam entender isso, porque se você diz que não quer que o Brasil siga, que as leis brasileiras, que os costumes brasileiros sigam uma religião, saiba que o ateísmo também é uma religião. E só existem duas religiões:
ou o cristianismo, o que a Bíblia diz, ou o que os progressistas dizem. Se você não quer seguir o que a Bíblia diz, por livre e espontânea vontade, você será obrigado a seguir o que os progressistas dizem. Porque ao contrário do discurso progressista, no progressismo você não tem liberdade para escolher o que você quer. Ou você segue eles, ou você será perseguido, preso e até morto. Como está acontecendo no caso do Bolsonaro, como está acontecendo no caso de tantos outros que não querem a ideologia progressista, não querem a ideologia socialista, entendeu? Então, antes de você defender que, antes de você dizer que você não quer o Bolsonaro, porque o Bolsonaro fala muita besteira, né? Pensa bem, não é uma disputa pura e simplesmente entre Lula e Bolsonaro. É uma disputa entre o progressismo e o cristianismo. Então, pensa bem no que você está defendendo antes de sair por aí defendendo que você não quer um país seguindo uma religião, né? Porque o ateísmo também é uma religião. Só que a religião ateísta, ela não permite que você escolha. Ela vai obrigar você a seguir a religião deles, ao mesmo tempo que dizem que estão libertando você das correntes da religião. Lembra da Dilma falando isso? E ser capaz de fazer todas as alianças necessárias com todos os segmentos. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. Viu aí? Pois é. E vocês lembram da Xuxa? Lembram do que a Xuxa disse a respeito da Bíblia? Que é preciso reescrever a Bíblia? Vocês acham que esse reescrever a Bíblia, eles iriam reescrever de qual forma? Eles iriam reescrever a Bíblia de acordo com a religião deles, a religião ateísta, onde Deus não existe certo e errado, porque é tudo relativo, né? Como disse o Lula também, né? A verdade é relativa, né? Então, quem é que vai decidir o que é certo e o que é errado? Quem é que vai decidir o que é verdade e o que é mentira? São eles. E você será obrigado a seguir. Então, tá nas suas mãos. Depois, não adianta pedir a misericórdia de Deus, não. Vai pedir a misericórdia dos progressistas, vai pedir a misericórdia do Lula. Não é ele que você está seguindo? Não é ele que você está querendo seguir? Não é o feminismo, não é a ideologia feminista que você está querendo seguir? Então, pede a misericórdia deles. É isso. Fui.